Após saída de Gerson, orçamento do Flamengo prevê mais 90 milhões de reais em vendas até julho. É para ficar preocupado? Conversamos com Valim Vasconcelos, ex-vice de Finanças, que tranquilizou a nação rubro-negra. A excelente notícia é que o Flamengo não vai precisar vender mais nenhum titular. Ceni busca ampliar invencibilidade na estreia da Copa do Brasil. E após saída de Caboclo da presidência da CBF, jogadores da seleção brasileira batem o martelo e decidem participar da Copa América. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, é muito importante a sua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossas redes. Assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Depois do domingo de folga, o Flamengo se reapresenta daqui a pouco, às 2 da tarde, no CT Jorge Elal, em Urubu, visando o compromisso da próxima quinta-feira, dia 10 de junho. É o primeiro compromisso da Copa do Brasil. O Flamengo que já estreia na terceira fase, são 2 jogos, um em Curitiba, outro aqui no Rio de Janeiro, e a bola rola na quinta, Flamengo e Coritiba, lá às 21h30. O Rogério Ceni busca ampliar ainda mais a invencibilidade. Isso porque o clube completou 13 jogos de invencibilidade na última partida contra o Palmeiras. Agora a equipe se prepara para ir com tudo acima do Coritiba. A última derrota do Flamengo foi em abril, no dia 15, em 2021, contra o Vasco, né? 3-1, perdeu aí pela Taça Guanabara. De lá para cá, o Flamengo não sabe o que é derrota. O Rogério Ceni, sob o comando da equipe, obteve 8 vitórias e 5 empates entre Carioca, Libertadores e Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor, já pode arriscar um placar aí, hein? Flamengo e Coritiba, quanto que você acha que vai ser esse primeiro jogo? Lembrando que a Copa do Brasil não tem, já há um bom tempo, o critério do gol fora de casa. Então, se for 1-0 lá, Flamengo, 1-0 Coritiba, que pênalti, não tem essa. Ou melhor, 2-1 Flamengo lá, 1-0 Curitiba aqui, pênalti, 2-2 o placar aí no agregado, não tem mais aquele critério do gol qualificado. Vamos falar aqui da matemática envolvendo os números das finanças do Flamengo. E é muito importante porque gera uma preocupação na cabeça do torcedor. E eu acompanho muita gente falando besteira, né, que o Flamengo, mesmo depois de ter vendido o Gerson, precisa vender outro titular para chegar aí em julho com o balanço positivo. E é sempre bom a gente falar com quem entende do assunto. Vamos primeiro aqui à reportagem, belíssima por sinal, do Globoesporte.com, falando dos números, o balanço do Flamengo após a venda de Gerson, o que ainda vai entrar e o que pode sair. Vamos lá, Gerson foi vendido, números finais, 25 milhões de euros. Por que 25 milhões de euros? Porque a venda final foi fechada em 20 milhões de euros e 5 milhões de euros serão obrigatoriamente pagos pelo Olympique de Marseille após Gerson completar uma temporada. Então eles já estão colocando aí esses 25 milhões de euros, o que dá, na cotação atual, 153 milhões de reais. Mas somente a primeira parcela, 5 milhões de euros, essa compra do Olympique foi parcelada, então a primeira parcela é que vai cair no balanço de 2021, ou seja, 5 milhões de euros, 31 milhões de reais entra no somatório de 2021. Aí você soma mais 42 milhões de reais da janela de janeiro, Yuri César e Lincoln, mais 5 milhões de reais do empréstimo venda de Natan ao Red Bull Bragantino, mais 1,5 milhão de reais do empréstimo de Tuller. Isso aí dá 79 milhões e 500 mil reais. Dos 88 milhões e 500 mil reais que faltam, a situação muito bem encaminhadas de alguns jogadores, né? 40 milhões de reais com Vinícius Souza, Vitor Gabriel e Rodrigo Muniz, caso seja concretizada a venda para o clube da Bélgica, o Genk.
e o valor pode ainda ser menor, né, essa diferença da dívida do Flamengo. Isso porque o Natan já tem 8 jogos pelo Red Bull Bragantino, precisa jogar mais 12 de 39 que faltam aí da temporada em 2021 para ser comprado aí por 22 milhões de reais. Essa diferença do valor pode diminuir aí a dívida que o Flamengo precisa vender jogadores caso o Natan conclua essas 20 partidas, restando 12 pelo Red Bull Bragantino. E tem muita gente que está questionando essa venda do Gerson. Poxa, o Flamengo vendeu o Gerson por um valor bem abaixo do que ele poderia ser vendido e ainda parcelado. Um absurdo isso, o Flamengo vender parcelado, mas é bom a gente pontuar que o Flamengo comprou o Arrascaeta, o Gabigol, o Pedro e o próprio Gerson também de forma parcelada. Ou seja, o Flamengo ainda está pagando alguns jogadores. O Gabigol, o Pedro, o Arrascaeta, falta adquirir aí mais uma porcentagem do clube formador, enfim. Então, está tudo no balanço, é tudo tranquilo. Isso acontece dessa forma, de forma parcelada. Nenhum clube chega aqui e paga à vista. Foi assim com o Vinícius Júnior, foi assim com o Renier Jesus, o próprio Lucas Paquetá. Então, vamos aos pontos aqui chaves dessa reportagem. O Flamengo precisa vender mais um atleta do time principal? Não. Valim Vasconcelos, vice de finanças, conversou com a gente por telefone e ele disse o seguinte: olha, não há nenhum problema nisso. Se precisar de recursos para fechar o caixa em 2021, basta antecipar alguma parcela da venda do Gerson em qualquer banco. E o Flamengo tem essa condição. O Flamengo tem crédito em quase todos os bancos, inclusive o Banco do Mengão, Nação BRB Fla. O Nação BRB Fla é parceiro do Flamengo e parceiro é para essas coisas. A antecipação, gente, o Valim explicou, não é um empréstimo, tá? É diferente. Você vende o seu crédito para alguém e este alguém vai receber do devedor no vencimento, ou também pode revender antes do vencimento. O importante é ter alternativas, ou seja, créditos no mercado para imprevistos. Como o clube, o Flamengo, deve Gabigol e Pedro em euros, tem créditos em euros. Ou seja, não importa em quanto estará a taxa de câmbio, porque já existe uma proteção cambial natural. E o Flamengo, ele encerra dizendo que vai fazer uma readequação do orçamento em breve, e aí veremos qual a nova previsão. Por quê? Quando o Flamengo, agradecendo aí o Valim aí pelas palavras aqui para o canal Rafa Melo, o clube ele faz uma projeção, né, uma readequação do orçamento. Ele coloca bilheteria, ele coloca sócio-torcedor, ele coloca as premiações do clube durante o ano, né, os títulos, as competições, até que fase o Flamengo chega. E foi uma readequação, foi uma projeção furada que eles fizeram no final de 2020, porque é sempre no final de cada ano que o clube faz. Por exemplo, o Flamengo colocou que já iria faturar com bilheteria nesse ano em abril, ou seja, o clube estava esperando torcida em abril, e você contar com isso no meio de uma pandemia, contar que a torcida voltaria em abril, é furada. E aí o Flamengo também contou com um aumento no quadro do sócio-torcedor. Como é que o sócio-torcedor vai aumentar se não tem nenhum atrativo? Se o torcedor não pode ir para o estádio? Se você não tem desconto em compra de produtos oficiais do clube? É outra projeção furada. Então o Flamengo, inclusive, colocou no ano passado que chegaria à final da Libertadores, que chegaria à final da Copa do Brasil, enfim, pelo menos conquistou aí o título do Campeonato Brasileiro 2020. Mas são projeções furadas. Então vai ser feita uma nova readequação e esse valor, principalmente da venda do Gerson, vai ser para liquidar tudo isso. Então, o torcedor não precisa ficar preocupado. É claro que o Flamengo, como eu informei aqui, ainda busca vender outros atletas que são pouco aproveitados pelo Rogério Ceni. O caso aí do próprio Natan, né, que o Flamengo solicitou aí, liberou ele para o Red Bull Bragantino por empréstimo com opção de compra. O próprio Rodrigo Muniz, que está negociando com o Genk, tem a questão do Lázaro, que tem alguns clubes aí de olho, dinheiro para entrar na opção de compra de alguns jogadores
que saíram, enfim, então está tudo sob controle e é essa excelente notícia que eu queria trazer aqui para o torcedor rubro-negro. Apesar de algumas insatisfações, os jogadores da seleção brasileira decidiram que irão disputar a Copa América, que começa já no próximo domingo. O Brasil vai enfrentar a Venezuela no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A decisão dos atletas deve ser comunicada justamente, ou melhor, juntamente com o manifesto com críticas à forma em que o evento foi organizado em meio à pandemia. A tendência é que isso aconteça somente depois da partida contra o Paraguai, que vai acontecer às 21h30 desta terça-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Embora insatisfeitos, atletas confirmam participação no torneio que começa domingo. Eu não entendi por que tanto mimimi. O Casemiro vir a público falar que os jogadores estão fechados, que a decisão já está tomada. Parece que voltaram atrás aí depois da queda do presidente Rogério Caboclo, que foi afastado por 30 dias. Muita coisa pode acontecer, mas a tendência é que essa Copa América aconteça no Brasil. Os próprios jogadores da seleção brasileira estão fechados aí com o técnico Tite. Eu não acredito na saída do técnico Tite para a entrada de algum outro treinador, seja o Renato Gaúcho ou qualquer um outro. Essa era a ideia do Rogério Caboclo. Como ele não está mais, dificilmente ele comandará. Os próprios vice-presidentes não vão deixar aí. Vamos falar aqui do Nação BRB Fla, porque tá chegando a hora, hein, gente? Dia 11, sexta-feira, tem um grande sorteio. São 20 sorteios aqui, 10 camisas oficiais do Flamengo, 10 Pix no valor de R$100. Para participar é simples. Abra agora a sua conta no Nação BRB Fla, utilize o cupom RAFLAMELO. Pronto, já está participando. Você vai baixar o aplicativo, colocar todos os seus dados. Após a selfie, você vai colocar lá, eu tenho cupom RAFLAMELO. Pronto, já está participando. Já abriu a conta e não colocou o cupom? Aí não vai participar. Mas você ainda tem chance. Vai lá, pergunta à sua família se tem alguém que não tem conta ainda no Nação BRB Fla, que é o Banco do Mengão. Abra e utilize o cupom RAFLAMELO para participar. Você pode ganhar uma camisa oficial Adidas do Mengão ou um Pix no valor de R$100. Serão 20 sorteios na sexta-feira, dia 11. No primeiro vídeo meu do dia, eu estarei trazendo aqui os contemplados. Grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo!